Olá, estamos iniciando o programa Assincom. Esse programa Assincom, ele é da Media Kit Comunicação, que é produtora de eventos, de projetos especiais, mídias especializadas dentro dessa linha de comunicação. Esse programa tem a produção do Vinícius Sarceta, que é nosso jornalista, e a Assincom é uma entidade que atende os síndicos de condomínios daqui de Guarulhos, é presidida pela Beatriz de Souza. E também queremos agradecer o Reginaldo Sena, que é o presidente aqui do Sincomércio, que gentilmente abriu o espaço para nós. E também o Michel, que é o nosso técnico, que cuida da nossa imagem aqui na sua tela. Obrigado pela sua atenção, obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Está aqui, falar em estar conosco, está aqui conosco o Roger Félix da Silva. O Roger, ele é formado em engenharia civil, coach, é síndico profissional há 3 anos no condomínio Conjunto Residencial Ilhas do Havaí. Ele também tem cursos de administração de condomínios e é de palestrante. Roger, como vai? Tudo bem? Boa tarde, senhor Evaldo. Boa tarde a todos presentes. Okay. É uma honra estar participando do programa de vocês aqui. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado mesmo de você ter vindo aqui, ter diminuído, parado os seus afazeres para vir aqui conversar com a gente. A gente fica muito feliz com isso, né? Mas vamos lá, vamos conversar lá. Onde que é esse condomínio residencial Ilhas do Havaí? Qual é o endereço dele? Ele fica próximo ao centro de Guarulhos, Rua do Sabuó, número 83. Próximo aqui, Avenida Paulo Facini, região bem conhecida do centro de Guarulhos. Mas na parte de cima da Avenida Guarulhos, perto do Bosque Maia, ali naquela região ali, não? Isso, um pouquinho antes, sentido bairro ali, logo onde tem o novo Burger King. Sei. Subindo ali já tem um residencial com 5 torres. 5 torres tem lá, torres, São 188 apartamentos. 188 apartamentos? E como é ser síndico lá? Bom, senhor Evaldo, lá eu sou um pouco suspeito em falar, né? Sou morador desde que eu me conheço como pessoa. E está sendo uma experiência muito bacana, sabe? De poder estar olhando para o seu bem, para o seu condomínio, para no local onde você cresceu, fazendo benfeitorias, melhorias. Então é uma honra ter esse privilégio, acredito. É interessante, né? É importante isso aí, né? Me diga uma coisa, como é que você alia? Você como engenheiro civil, melhorou para você sendo síndico profissional? Sim, sem dúvidas. Eu acredito que a engenharia civil é uma área muito ampla e ela dá uma visão principalmente para o síndico profissional em questões estruturais, em questões gerais, assim, que dá um olhar a mais para que você consiga resolver diversos problemas e diversas situações com essa formação. Mas assim, você começou, quando você entrou para fazer, optou por engenharia civil, você já imaginava que você ia trabalhar, ia ser síndico ou não? Bom, sinceramente, senhor Evaldo, imaginar eu digo que não, mas eu sempre tive uma vontade bem lá no fundo, né, no interior, que qualquer dia podia soar de forma mais clara, né? Iniciei a engenharia civil, me formei e inclusive continuei com esses planos. E a questão do síndico foi um campo que hoje ele está cada vez maior, né? Eu acredito que a gestão de pessoas, a gestão de uma empresa envolve muito a sindicância. E eu acredito que eu uni os dois em paralelo. Então eu venho andando com as duas linhas em paralelo e unindo elas da forma possível em questões de gestão de pessoas, de liderança, um olho mais crítico e técnico em questões estruturais, em questões de resolução de problemas em geral. De resolver o problema do próprio condomínio em si. Do próprio condomínio, perfeitamente. Mas você não atua na engenharia? Sim, eu deixo em paralelo, né? Eu sou engenheiro civil, faço projeto, obras, faço acompanhamento, e em paralelo eu faço essa gestão da sindicância, né? Então cuido, administro 188 apartamentos e faço em paralelo, né? O tempo fica um pouco escasso, obviamente, claro. Mas eu acredito que com uma certa organização e um foco muito forte, a gente consegue seguir de forma bem eficaz nesses dois ramos. É só saber administrar o tempo, né? Perfeitamente. A administração de tempo eu acho que é o fundamental para você conseguir abraçar essas duas causas em conjunto, desde que nenhuma nem outra atrapalhe, não tem uma divergência. E você não deixar uma suplantar a outra, né? Perfeitamente. Sempre andando juntas em paralelo. Isso faz com que a gente cresça como ser humano, como profissional, nas diversas áreas da vida.
Sei. Isso fortaleceu você como coach? Totalmente. O coach foi um acaso, né? A gente costuma dizer. A convite da minha noiva, ela recebeu um convite sobre uma palestra que ia ter e fui sem pretensão nenhuma, né? Fui até essa palestra para entender o que era, não tinha muito a noção do que era em si o coach. E de lá em diante eu posso garantir que assim, a minha vida se transformou nos diversos pilares que eu atribuo como importantes da minha vida. Então, pilar espiritual, profissional, família. Então, assim, crescer de uma forma exponencialmente, né? Vamos falar assim. Então, me deu uma outra visão de mundo, uma outra visão de gestão, uma outra visão de profissionalismo. Então, acredito que o coach foi uma alavancagem muito alta na minha concepção como ser humano e como profissional. E principalmente na questão, voltando ao síndico profissional e também à engenharia, o lidar com pessoas, né? Sim. O coach trabalha muito com o desenvolvimento pessoal, como ser uma pessoa melhor a cada dia, como ajudar o próximo. Eu acredito que unindo essas ferramentas, essas técnicas que a gente desenvolve, o patamar que eu adquiri foi muito mais alto do que há anos atrás, né? Verdade. Com certeza. É assim que funciona? Então o abranger as pessoas, o como lidar com as pessoas, né? Isso me ajudou de uma forma muito, muito, muito boa. A questão até de retenção de público em assembleias, né? Um assunto que eu gosto de comentar muito. Que a assembleia de condomínio é comum a gente ouvir falar, porque só sai briga, porque a assembleia é uma discussão, a retenção de público é muito baixa. Geralmente a gente ouve aí com colegas síndicos, né? Em torno de 10, 20% no máximo da população do condomínio. Então eu acredito que eu consegui reunir todos esses atributos e hoje eu costumo brincar, né? Eu não faço uma assembleia, eu palestro sobre itens de benfeitorias e melhorias para o condomínio. Então a gente tem uma retenção aí de cerca de 40% a 60%, as assembleias sempre são muito lotadas, tem um controle muito bom sobre elas. E eu acredito que essa parte é ótimo para o condômino, né? Porque a assembleia ela é feita para o condomínio e feita para o próprio condômino, o que vai melhorar no bem, no patrimônio que ele tem. Então, a importância de se participar de uma assembleia, eu sempre tento deixar bem claro, né? O quanto isso é importante, o quanto é legal você estar ali, votar, brigar no bom sentido, a gente fala, né? Para melhorar o seu patrimônio. E o síndico é aquela figura que vai te direcionar, vai dar os caminhos de melhoria para aquele condomínio com a ajuda de todos sempre presente. É importante que ele entenda o que está sendo resolvido, né? O que está sendo colocado em votação, o que está sendo colocado em andamento no condomínio, não é isso? Perfeitamente. Então, assim, essa posição para o condomínio é muito boa. Por mais que existem atas, existem documentos, a população não tem muito esse hábito de leitura, né? No modo geral. Então, o fato de você estar ali presente, ouvindo, vendo o que vem acontecendo, seja de benfeitorias, melhorias ou até de problemas, então é bom a pessoa estar ciente para lá na frente não tomar um certo susto ou de repente ela se apavorar com algo que aconteceu que vem sendo falado em um certo cronograma parte a parte. Porque uma coisa assim, vamos ver, se eu estiver errado você me corrija, mas uma coisa assim, a conversa do dia a dia e outra coisa é o relatório do que você fez da ata da reunião, né? Exatamente. Às vezes na ata da reunião está mais ou menos o básico, né? E o dia a dia e o grosso da conversa é a conversa mesmo em si, né? Exatamente. A ata funciona mais ou menos, tem uma certa objetividade, né? A gente não deixa de dar alguns detalhes, mas muitas vezes poupa em alguns itens que na hora são discutidos, às vezes no calor da emoção e tudo mais. Então a ata, como o senhor muito bem pontuou, ela é um resumo de tudo aquilo que aconteceu com os principais pontos que são colocados na convocação, que serão discutidos e muitas vezes aprovados, votados pela população presente naquele momento. Porque de repente pode ter um item lá assim, por exemplo, mudança de vaga. Aí, aprovado, ponto. Mas peraí, para mudar a vaga teve uma série de situações, né? Não é verdade? Perfeitamente. Ainda mais falando de vaga, acredito que é um dos temas mais polêmicos que a gente tem em qualquer condomínio, né? Então, é sempre bom estar presente para ver exatamente esse caminho, esse dia a dia que foi feito um trabalho incisivo em cima disso, para se tentar chegar numa melhor resolução, seja daquele problema, de uma melhor benfeitoria, como eu pontuei. Vamos ver, assim,
Quais os tipos de problema que você... O problema não de problema mesmo em si, né? Mas como que é o dia a dia do seu condomínio, por exemplo? Como é que funciona lá o dia a dia? Certo. Falando de problema, a única coisa que eu pontuo é que a gente não agrada a todos. Sim. Eu acho que, Bom, como a gente diz, isso é nem normal. Jesus Cristo agradou, Isso é quanto normal. mais nós. É. Mas o dia a dia é um dia a dia... Eu costumo trabalhar com cronogramas, né? Eu acredito que a engenharia civil me proporcionou essa visão, essa ferramenta. Então a gente vai seguindo exatamente o que vai tendo no cronograma semanal, um cronograma mensal e muitas vezes um cronograma anual, que é muito discutido na própria previsão orçamentária, né? Então sempre quando a gente realiza uma previsão orçamentária, a gente prevê, entre aspas, o futuro do condomínio. Quais são as melhorias que nós pretendemos ter, quais são os gastos eventuais que podem aparecer. Então, o meu dia a dia é basicamente baseado em cronograma. Eu acredito que a engenharia traz essa sistemática, né? Os números em si já dizem. Então, é acompanhar cronograma, é sempre estar de olho, dar voltas pelo condomínio, uma boa conversa com os colaboradores. Eu acho que isso é fundamental, que eles são os nossos olhos, né? As nossas ausências. Então, ter aquele bom bate-papo, aquela liderança de uma forma bem eficaz. Eu costumo dizer que nem muito autoritário e nem pouco autoritário. Exatamente. Você tem que ter amigo, né? Amigo da pessoa. Exatamente. Você tem que ter aquele jogo de cintura claro. para saber até onde você pode ir, até onde você não precisa ser tão invasivo. E criando um bom relacionamento com colaboradores, com os próprios moradores, eu acredito que qualquer gestão sendo transparente, que é um dos lemas que eu coloco, né? Transparente e honesta, a pessoa não tem o porquê ter medo de assumir. Às vezes eu já ouvi casos, Roger, mas é muita coisa, é muita gente, condomínio. Então, assim, é ter vontade e ter esse foco de querer realmente alcançar os seus objetivos. Quantos colaboradores você tem lá? Hoje são 11 colaboradores. 11 pessoas. Você tem o subsíndico e aí os outros, né? Isso, os colaboradores são 6 porteiros, 4 faxineiras e um zelador, né? Que é mais ou menos o gerente, que sempre está ali nas questões de zelar pelo condomínio, no geral. Aí a gente tem um corpo diretivo, que por sinal é outro item também que é legal nos condomínios. Quando eu vejo um corpo diretivo bem presente, isso ajuda tanto o síndico quanto o andamento do condomínio. Sim. Então nós temos um subsíndico, e geralmente é feito com 3 conselheiros, né? Que são conselheiros fiscais para olharem contas, sempre estarem presentes nos gastos mês a mês, né? Para ter um certo controle e não deixar a coisa desandar, ou muitas vezes se reter em apenas uma pessoa. Eu acredito que uma boa liderança ela é delegada. Sim. Então você delega cargos, delega funções para que todos trabalhem em prol de um mesmo objetivo. De melhorar o condomínio nesse caso. De melhorar o condomínio disso aí, né? Agora, essa parte sua aí de zeladoria, mas os outros lá, porteiros, é terceirizado ou são funcionários? Certo. Existem os dois lados, né? Os orgânicos, a gente costuma falar, e os terceirizados. Atualmente nós trabalhamos com orgânicos, né? Eu acredito que cada condomínio, ela tem uma comunidade distinta, ela tem as suas próprias leis, que a gente costuma dizer que são as convenções, a convenção e o regulamento interno, e tem a sua própria cultura. Então, muitas vezes, o que é bom para o condomínio A não cai muito bem para o B, como para o C, e então cada condomínio tem a sua cultura. E, em cima disso, a cultura que favorece o condomínio que eu sou síndico atualmente é uma questão de colaboradores orgânicos. Porque as pessoas fazem questão de ter aquele colaborador todo dia ali, um bom dia, uma boa tarde, uma aproximação. Porém, existem casos também de terceirizadas, tudo eu acredito que é o custo-benefício. Então é algo que a gente leva para a Assembleia para ver o custo-benefício, os prós e contras assim como qualquer item acredito que tenha, né? Então a terceirizada você tem uma rotatividade muitas vezes maior. E questões de encargos, a questão mais administrativa e financeira é o que a gente coloca na balança, de você ter um orgânico, ter custos com ele mensalmente, e você ter um custo muitas vezes maior com uma terceirizada, porém uma rotatividade mais prática, problemas trabalhistas muitas vezes com uma grande retenção. Então eu acredito que dependa muito da cultura daquele condomínio, de custos também, taxa condominial. É exatamente isso, né? Porque o caso eles não são como que é? PJs não, né? São funcionários mesmo, né?
Isso, são funcionários de CLT pela carteira do CNPJ do condomínio. Ah, entendi. O orgânico. Já o terceirizado são créditos aí é por conta da empresa que é contratada. O que eu ia comentar com você era o seguinte, eu acho que essa filosofia é interessante, porque se você tem lá o seu pessoal que é funcionário mesmo, a identificação com o morador é muito melhor, né? Você não acha? Totalmente. Eu acredito que essa proximidade eleva muitos patamares, né? Uhum. Tanto de uma boa convivência, tanto de uma boa... Até em questões de, por eventualidade, um problema que tenha acontecido. Então, essa questão do orgânico favorece muito a isso, né? E pontos positivos que eu posso levantar, tendo uma boa administração, uma administração que seja eficaz, o custo não vai ser nada elevado. Não vai. Né? Então, depende muito do contexto geral. E no pacote todo, né? Exatamente. Que você tem feito, que tudo tem que ser avaliado, igual eu pontuei, né? Exatamente. Porque assim, é muito importante, por exemplo, que o morador saiba quem é aquele que está na portaria, quem é aquela outra pessoa, né? Porque aí começa a criar essa sinergia entre eles, né? Perfeitamente. Cria esse vínculo, né? Então você tem um vínculo além de um colaborador, além de uma pessoa que presta serviço para o condomínio. No meu condomínio, por exemplo, a proximidade é tão grande que chega a época de final de ano, nós costumamos fazer caixinha de Natal para eles, sempre um presente. Então, assim, os moradores são muito gratos. Isso é o que eu vejo no condomínio, ao trabalho prestado por eles, né? Durante o ano inteiro. Tá. E quanto a fornecedor seu, como que você reage aos fornecedores? Certo. Esse é um assunto bem expansivo, né? Fornecedores, na verdade, a parte inicial, apresentação sempre de 3 orçamentos, né? Para qualquer tipo de empresa. Eu acredito que isso favorece muito o condomínio em redução de custos e ajuda o mercado a ter essa rotatividade melhor, né? Fornecedores, na verdade, mais próximos, a gente tem aqueles emergenciais, eu costumo dizer, que seriam casos extremos, né? Eletricista quebrou, deu algum curto, algum problema, a gente sempre tem aqueles contatos na manga, né? Parte hidráulica, aí entra a questão, eu acredito que engenharia, né? Parte de monitoramento, sistema de monitoramento, hidráulica, elétrica, em geral, né? E a própria parte de mão de obra, né? Da parte civil, questões de reformas. Então, a gente sempre avalia tanto a parte com 3 orçamentos e sempre tem aquelas pessoas que sempre estão disponíveis, vamos dizer, 24 horas, né? Que são as emergências para tirar o desespero de qualquer síndico. Uma caixa d'água, um cano que deu um problema, não sei o que e tal, né? Uma caixa d'água que por eventualidade parou de funcionar, parou uma boia que parou de jogar água e assuntos em gerais, né, nesse quesito. A gente tem visto muito assim as pessoas querendo, você como na engenharia aí, na engenharia civil, muitas pessoas que querem, de repente, falar que vai fazer arrumar o piso do apartamento, mas de repente ela tira uma parede, troca não sei o que, faz não sei o que e tal. Isso é comum, isso não é comum, mas precisa estar realmente preocupado em cima disso, né? Certo. Sr. Valdo, isso foi muito comum. Por que eu digo foi? Em 2014, o CREA, junto com alguns órgãos, decretaram, né, uma norma, esse decreto, onde ele exige, e eu costumo dizer que isso daí ajudou muito os síndicos. Por quê? Ele exige que para qualquer tipo de reforma, seja uma troca de piso, por uma sobrecarga, quebra de parede, entre outros itens, obriga que o síndico, que seja comunicado a reforma ao síndico e o proprietário desse apartamento, ele contrate um engenheiro ou um arquiteto, né, que emita uma ART ou uma RRT, para ficar responsável por aquele serviço. Então isso, de certa forma, isentou tanto o síndico, para não ter dores de cabeça e quando chegar, poxa, já foi feito o serviço, né? Quanto aos outros moradores, uma questão de segurança, né? Porque é o que eu costumo dizer, a gente não vai esperar ser feito, acontecer um imprevisto para correr atrás. Então, de certa forma, isso daí ajudou muito ao condomínio, ajudou muito aos síndicos de terem um problema, uma dor de cabeça a menos. Então, assim que é comunicada qualquer tipo de reforma, a pessoa, o proprietário, precisa estar comunicando a sindicância, a administração e apresentando um laudo, um memorial descritivo, um cronograma de obras do que será feito. Por que foi feito isso? Anos atrás a gente veio percebendo que muitos problemas, tanto estruturais como até de caimento de alguns residenciais,
justamente por isso. A pessoa vai lá, é só um puxadinho aqui, eu vou só tirar essa parede que não vai abalar em nada. E a pessoa muitas vezes é leiga, né? Então, assim, precisa se contratar um técnico, um profissional habilitado para responder pelo serviço e orientar se pode mexer, se não pode mexer, se a parede é estrutural, não é estrutural. Então, isso, de certa forma, ajudou muito nos condomínios. Eu vejo, tanto no meu condomínio como síndico, e como eu tenho essas duas áreas, quando eu vou fazer qualquer tipo de reforma por aí, morador que às vezes é um gasto que não esperava, ou não está por dentro desse novo decreto, então acaba gerando uma certa polêmica, às vezes até uma certa dúvida, talvez. Mas eu acredito que as pessoas estão melhorando a cada dia, estão sendo cada vez mais conscientes, e o comunicado sempre é bem-vindo. Então a gente fala informativos, a gente sempre distribui pelo condomínio para as pessoas terem esse hábito de estar por dentro das regras, né? Perfeito. Aliás, a SEAG, que é uma grande parceira nossa, que é a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos aqui de Guarulhos, é uma parceira nossa. E, falando em SEAG, nós vamos fazer agora, dia 14, sexta-feira agora, um café da manhã, lá para o síndico, que é o terceiro café da manhã que ele vai fazer. A Beatriz, que é a presidente lá da Sincom, está monitorando esse trabalho. E a SEAG tem feito, nós vamos fazer lá às 8 horas da manhã, na sexta-feira. Você está convidado, você está intimado a ir lá com a gente, ir lá e entender um pouco esse trabalho que nós estamos fazendo também, né? E aí esse café é feito lá na SEAG, que é a Associação dos Engenheiros, né? E o Gilmar, que é o presidente da SEAG, tem colocado muito essa posição aí do engenheiro participar, ou o engenheiro ser responsável por uma obra dentro do apartamento, dentro do prédio. Exatamente. Agradeço mais uma vez pelo convite ou a intimação, como o senhor brincou. Estaremos presentes e eu acho o movimento muito bom, né? Porque o fato de você unir as pessoas daquele mesmo mercado onde atrai um certo giro, é bom, uma troca de informações, experiências entre síndicos, entre engenheiros. Isso é uma ação muito boa, eu acredito, para nós aqui em Guarulhos, quanto para todas as regiões que acompanham. E eu acredito que fica mais claro, né, essa questão. Então a SEAG, como esse órgão mais superior nesse quesito, eles orientam da melhor forma, para que a gente consiga passar de uma forma mais mastigável, podemos dizer assim. Para que as pessoas todas acabam entendendo que cada um tem o seu lugar distinto para fazer, né? Exatamente. Então, a pessoa tendo esse entendimento, eu acredito que as coisas fluem de forma mais natural, de forma mais tranquila. Pode ser que o morador, que o dono do imóvel, vai pensar que aquilo lá vai ter um acréscimo na conta dele. Pelo contrário, vai ter um alívio na conta dele, né? Perfeitamente. As pessoas muitas vezes focam no problema, né? Ao invés da solução. Exatamente. Então eu costumo dizer, tudo que você foca, expande. Exatamente. Então se você foca em um problema, aquele problema vai se expandir. Se você foca na solução, aquela solução também vai se expandir. Exatamente. Então tudo depende de como a pessoa encara aquela situação. Né? Então ela enxergando essa situação não como um gasto a mais, um custo a mais, enxergamos como não só com ela, e sim com os outros condôminos também, uma segurança de não ter um problema às vezes de vazamento no vizinho de cima por uma falta de orientação técnica, ou por muitas vezes uma trinca que pode vir a aparecer, como problemas diversos que a gente sempre pontua para que isso realmente não ocorra, né? Exatamente. O Gilmar fez uma palestra muito bacana num desses cafés que nós fizemos lá, falando exatamente isso aí, porque uma pessoa disse que ia fazer um determinado serviço lá, né? Aí começou a chegar sacos de cimento, mais não sei o quê. A coisa começou a ter um vulto aí estava quase fora de controle uma situação dessa, entendeu? Certo. Aí então teve que chamar aí realmente tomou esse vulto que você falou, virou um problemão. Né? Exatamente. Então eu acredito que nessa situação colocada, né, pelo Sr. Gilmar, são situações típicas, né? Não vou falar que são atípicas porque elas acontecem. Por isso que precisa, primeiro ponto, ter um zelador muito presente, Sim. onde ele acompanha, ele tem um entendimento de, às vezes o memorial descritivo fornece alguns dados que serão feitos pelo acúmulo de material, alguma coisa está divergindo em cima disso.
O zelador tem autonomia para ir até a unidade. Se for o caso, chama-se o síndico tem total autonomia para adentrar sobre a unidade e verificar de fato o que está acontecendo. Primeiro passo, foi apresentada a RT, existe um responsável técnico, então ele é responsável pelaquela obra. Se por alguma eventualidade foi feito o que não está naquele memorial, é um assunto bem polêmico e discutível, porém a gente precisa barrar antes, não esperar que algo aconteça para depois tomar as providências. Né? Só vou fazer um corte na parede aqui, né? Não é assim que funciona. Não funciona. Às vezes, pessoal, eu já peguei casos onde a pessoa, não, mas é um cortezinho de 2 centímetros na parede para passar a tubulação de ar-condicionado. Só que fomos ver a estrutura daquele condomínio, ela é própria para não ser mexida em nada, né? A gente costuma dizer de uma forma não técnica, né? É uma estrutura que não existe pilar e viga. Então são blocos dos mais diversos tipos que sustentam aquela estrutura. Então por mais que pareça que um mínimo centímetro tirado não vai fazer diferença, a gente costuma dizer, não faz agora. E se a gente multiplicar por todos os andares? Quanto de carga menos a gente está deixando de quantificar no cálculo estrutural que foi feito pelo engenheiro no ato da construção? Então são problemas que podem gerar trincas, que podem gerar problemas de uma certa forma, primeiramente, os vizinhos em volta. Em um segundo momento, se a coisa não ser... a patologia não ser identificada, pode ocasionar sérios problemas para... Tem um amigo meu que ele foi fazer um serviço para um amigo dele no condomínio, né? Lá, ele estava lá em São Paulo, e aí ele ia colocar um prego, um quadro na parede. E ele perguntou, olha, não passa cano nenhum aqui não, está tudo certinho na sala, né? Não passa nada aqui não. Não, pode ficar tranquilo, tem. Pum, furou cano de água. Aí não tem jeito. Aí inundou a sala inteirinha, ele ficou muito chateado, né? Mas isso aí, justamente por causa disso, né? Que você não tinha essa estrutura, né? Isso faz algum tempo, sabe? Então, mas agora você não pode mais acontecer esse tipo de erro, né, Roger? Jamais. A gente não pode contar com esses tipos de erro jamais, porque envolve vidas, muitas vezes. São pessoas que moram ali, né? Então não podemos correr o risco de deixar algo vulnerável. E igual o senhor comentou do seu amigo, às vezes por uma redução de custo, quanto que ele não teve de prejuízo em cima disso? Molhou a sala toda, o carpete, foi tudo, foi um aí desastre. O prejuízo acaba sendo maior do que às vezes uma vistoria de um engenheiro no local para orientar da forma correta. Pegar a planta do local, né? Ver como é que tem ali direitinho, né? O gás, então, é complicado, né? Aí a coisa é mais difícil ainda, porque muitas vezes uma eventualidade dessa você não percebe a olho nu, né? E é perigoso, né? A gente está falando de algo inflamável e qualquer lâmpada que se acenda num recipiente fechado, né? Que a gente costuma dizer que geralmente o apartamento é algo compacto. A gente já viu vários casos aí na televisão e jornais onde ocasionou sérias explosões que muitas vezes até condenam a própria estrutura, a Defesa Civil embarga. Né? O gás realmente tem que tomar muito cuidado mesmo com ele, né? Gás eu acredito ser uma das partes mais delicadas do condomínio, né? Antigamente só bujão a gente se trabalhava, né? O bujão tem aquela capa que protege bastante de qualquer eventualidade. Hoje as empresas vêm aderindo ao mercado e a maioria dos empreendimentos existe já a tubulação encanada, né? O gás encanado. Então o fluxo de gás que circula naquele empreendimento é muito alto e qualquer simples vazamento pode ocasionar sérias tragédias em cima disso. Ele não pode, isso é complicado mesmo, né? Acho que o gás é o mais complicado de todos eles, será que não? Eu acredito que sim. Se tratando de responsabilidade técnica e de problemas que podem ocasionar de uma forma muito rápida, o gás é algo muito mais complicado. Inclusive, a prefeitura foi aprovado, né, um decreto onde ela anda notificando os empreendimentos ao novo sistema de detecção de qualquer tipo de vazamento de gás. Então eu acredito que isso daí vem a somar também com a segurança condominial. Por exemplo, como que é isso? Eles estão exigindo que tenha um detector de vazamento de gás nos principais pontos, naqueles pontos onde o gás chega no apartamento. Porque por norma, toda a tubulação precisa ser externa, né? E a partir do momento que ela adentra da unidade, ela acaba sendo de uma certa forma interna. Existem normas do quanto de ventilação aquela área precisa ter, numa eventualidade o gás poder ir para a atmosfera. E eu acredito que eles estão fazendo isso justamente para
minimizar os problemas de vazamento de gás. Pode ser. Então é um sistema inteligente, onde qualquer tipo de vazamento tem um acionamento, né, que, naquela válvula e permite com que o gás não continue saindo até que seja feito o reparo. Eu achei uma experiência fantástica, sim. Porque em questão de segurança é quase fundamental, né? Já está chegando no ideal. Né? Exatamente. Eu costumo brincar que existe um mundo real e um mundo ideal. O mundo ideal é aquele que a gente busca, o real é aquele que a gente sempre está bem próximo dele de fazer, né? Bom, Roger Félix da Silva, nós não temos mais tempo, já terminou o nosso horário, muito obrigado pela gentileza. Eu queria que você, por favor, agora estamos já no final do programa, deixe uma mensagem para que os nossos, quem está nos assistindo, possa entender um pouco mais a respeito de você. Legal. Roger. Eu queria agradecer novamente pelo convite, é uma grande honra estar participando do programa de vocês. Eu acredito que a mensagem que eu tenho para dizer, existe uma frase que eu levo ela há muitos anos na minha vida, né? E ela diz o seguinte: faça aquilo que nunca fez e chegará onde jamais imaginou. Eu acredito que você seguindo com a raiz dessa frase, nada vai te impedir. Então eu poderia ter algumas crenças de me impedir por às vezes eu ser muito novo, ou por eu ter algumas coisas que não me ajudariam a conseguir conciliar tudo isso. E a ação é partir para cima, poder fazer realmente aquilo que vai te levar para outros patamares. E graças a Deus a minha vida vem tomando um rumo cada dia diferenciado. Eu sou muito grato a isso. Muito obrigado. Nós agradecemos muito. Falamos com Roger Félix da Silva, que ele é engenheiro civil, coach e síndico profissional há 3 anos no condomínio Conjunto Residencial Ilhas do Havaí. Parabéns para vocês, condôminos, que pode ter uma pessoa tão inteligente, tão importante lá fazendo parte do condomínio. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado pela sua colaboração. Não esquecendo que no dia 14, agora, sexta-feira, é o café. Nós temos lá um café da manhã, já está intimado o Roger para lá com a gente lá e tal. E quem sabe no próximo você pode ir lá fazer uma palestra para a gente lá, comentar um pouco a respeito de você lá, tá bem? Tá. Nós agradecemos também aqui ao Sim Comércio, ao Dr. Reginaldo Sena, ao Michel pelo trabalho da gente aqui, a Beatriz, que é a responsável pela Sincom, e também o Vinícius, que é o responsável jornalístico nosso. E a Media Kit, que está lá o nosso pessoal lá, a Bianca, o Júnior e o Rodrigo. Obrigado pela atenção, obrigado pela oportunidade e até a próxima. Muito obrigado mesmo.